Bem, então, nessa aula, nós vamos ver uma implementação, um exemplo de implementação do modelo AirMod. Então, como eu mencionei na aula de descrição do AirMod, isso é particular, eu prefiro chamar o AirMod de um sistema de processamento, tá? E que ele é composto de vários módulos, né? Que são esses que eu estou descrevendo aqui nesse slide, né? São 3 módulos principais e um secundário que é opcional. Eu digo esses principais porque para processar o AirMod na forma mais completa, é mandatório que esses 3 módulos sejam processados. O primeiro deles é o AirMatch, né, que é um módulo de pré-processamento de dados meteorológicos, que nós vimos que ele é utilizado, né, para organizar os dados e calcular os parâmetros, né, de turbulência e de difusão de poluentes, né. O segundo é o AirMap, que é o pré-processamento de dados de relevo, né, que é aplicado, são aplicados os resultados desse módulo para aquele problema associado ao fato da solução analítica considerar que é plano o domínio. E na realidade, no mundo real, pode ter topografia significativa. Então, nós vimos que é feito um processamento bastante elaborado de separação de pluma, cria 2 plumas conceituais, né, que são uma incide sobre o terreno, dá a volta, outra sobe o terreno. Então, o cálculo daquela altura característica, né, que vai dividir a linha de corrente que separa as 2 plumas e a partir aí vai definir ali, estimar qual é a massa de cada uma para ter um parâmetro que vai servir para obter a média ponderada das 2 plumas, que vai representar esse efeito da topografia. O cálculo das alturas significativas, né, ou características e que vão definir essa altura da linha de corrente crítica, esses cálculos são feitos aqui pelo AirMap. Né. E o AirMod, né, é o que efetivamente calcula as concentrações. Então, é um modelo de dispersão, né. O AirMap, caso eu não vá considerar efeitos topográficos, aí não é necessário. Aí só precisa do AirMatch. Mas como em aplicações reais, de forma geral, é sempre interessante considerar os efeitos topográficos, então eu considero que praticamente é mandatório para uma aplicação, exceto uma situação extraordinária em que realmente os efeitos topográficos não sejam significativos. E eu vou apresentar aqui um outro módulo, né, que é o AirPlot. É um módulozinho de pós-processamento para visualização de resultados. Ele é bastante útil, né, e ele é prático, de utilização bem simples, né, e ele ajuda a gente realmente a analisar e avaliar os resultados que a gente obtém do processamento do AirMod, né. Todos esses executáveis que eu vou apresentar aqui, vou mostrar, todos eles estão disponíveis lá na página do AirMod da EPA, né. Então pode ser baixado todos esses softwares aí sem qualquer custo, né? E lá tem a documentação também. Como eu mencionei, existem softwares que são dedicados aí, comerciais, para fazer interface. Aqui nós vamos resolver os problemas, as diversas etapas, sem usar nenhum desses recursos, só os recursos padronizados que estão lá
na EPLA, né, no site da EPLA. Então, nós vamos começar aqui falando do AirMatch. Então, o AirMatch é utilizado para o pré-processamento de dados meteorológicos necessários para as simulações com AirMod. Então, o processamento com AirMatch é realizado em 3 estágios, são apresentados esquematicamente na figura a seguir. Então, aqui representam esses 3 estágios, né? O estágio 1, né, que é ou melhor dizendo, vamos lá. Há 3 tipos de informação de dado meteorológico que a gente tem que colocar, pode colocar no AirMatch. Aqui são os dados de observações de estações de superfície, dados de ar superior e dados que chamam dados on-site, que são dados, eventualmente, se tiver uma estação de observação no ponto onde me interessa fazer a análise. Então, esses são chamados dados meteorológicos do sítio, ou on-site, né? Então, o primeiro estágio, né, do processamento, na realidade, aí tem 2 partes, né? Parte 1 e parte 2. A parte 1 é a extração de dados, né, tanto de extração de superfície quanto de sondagens, né, porque esses dados eles têm formatação padronizada. Então, essa parte vai fazer o quê? Pegar os dados que estão no formato padronizado e ler esses dados, né? Na segunda parte é feito o controle de qualidade desses dados, né? Aí, na fase 2, o controle de qualidade de dados de superfície, dados de radiosondagem e também dos dados do on-site, né, dados do sítio. O estágio 2 é chamado de integração de dados, que ele chama de merge. Merge é juntar os dados. Então, integra os dados, né, que são os dados de superfície, de sondagem, e os dados on-site. Só uma observação: esses dados on-site não é obrigatório que tenha. Esses 2 aqui são obrigatórios. Esse daqui não é obrigatório, tá? Mas é muito importante, se a gente tem esses dados, colocar que eles são que melhor irão possivelmente caracterizar a nossa área de interesse do estudo, né? Então, esse segundo estágio, ele junta todos os dados, né? E ele faz, se for o caso, as interpolações. Por exemplo, dados de radiosondagem são separados entre intervalos de 12 horas, pelo menos, né? Então, se necessário, faz interpolações ou substituição, preenchimento de falhas, quando possível, e ele vai fazer criar blocos de dados separados por 24 horas, tá? E terá lá os dados, dentro de cada bloco de 24 horas, os dados horários, né? E a partir desses dados vem realizado o estágio 3, em que vai criar um arquivo com os dados de superfície e os parâmetros da camada limite planetária e o chamado arquivo com dados de perfil. Então, é um arquivo com dados de superfície e parâmetros da camada limite e o outro arquivo com os dados de perfil, né? E esses dados já vão ser produzidos no formato para serem inseridos dentro do AirMod, tá? Aqui eu vou mostrar o processamento separadamente dos dados de superfície e dos dados de radiosondagem, mas na realidade eles podem ser feitos de uma vez só, mas eu vou mostrar separadamente. A gente pode fazer separado, pode fazer junto, tá? Eu não tenho aqui um conjunto de dados de sítio, né? Eu não vou demonstrar o uso, mas indo lá na documentação, a gente vê que eu poderia, se eu tivesse os dados, também processá-los nesse estágio 1 aqui, juntamente com os dados de superfície e os dados de radiosondagem. Pode ser feito separadamente ou pode ser feito
todos os dados juntos. Bom, existe então, no estágio 1, extração e controle de qualidade dos dados. Estágio 2, combinação dos dados disponíveis para períodos de 24 horas. Esses dados combinados são escritos em um arquivo chamado intermediário. E no estágio 3, leitura de dados do arquivo intermediário, estimativa dos parâmetros de camada limite, atmosférico necessário para o cálculo de dispersão, né? E aí elabora aqueles dois arquivos, superfície, parâmetros e dados de perfil. O AERMET processa e opera os seguintes tipos de dados: observações horárias de estações meteorológicas de superfície no padrão do Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos. Então, dados de observação de superfície tem que ser dados horários e tem que estar escritos no formato padrão do NWS. Tá? Também dados de ar superior, radiosondagem, realizadas 2 vezes ao dia, também no padrão do NWS. Tá? E dados de observações realizados no sítio de interesse. Então, se eu tiver, por exemplo, um conjunto de dados de observação de uma estação meteorológica brasileira que esteja em um formato diferente desse NWS, eu tenho que fazer a conversão. Tá? Então, se eu pegar dados também de radiosondagem da mesma forma, eu tenho que converter para o formato adequado. Nós vamos então, novamente, estar repetindo o vídeo aqui, o slide, para mostrar toda a fase de processamento do AERMET. O estágio 1 é extração e controle de qualidade, né? Então, no caso de dados de horários de observação de superfície, né? Muito embora o AERMET opere com dados em diferentes formatos, para a utilização de dados de estações meteorológicas fora dos Estados Unidos, só é possível empregar dados nesse formato TD 3505, que são disponíveis na base de dados do National Center for Environmental Information, que é o antigo NCDC da NOAA, que é o formato do NWS que foi citado. Esse formato TD 3505 é o formato que o AERMET lê. Então, para nossa sorte, os dados de estações de aeroporto, que são as estações que no Brasil fazem observação horária, eles são registrados já naquele arquivo, nessa base de dados, melhor dizendo, no formato TD 3505, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, nos Estados Unidos há vários formatos que são compatíveis, mas esses formatos só são utilizados lá. Qualquer estação fora dos Estados Unidos, então no caso Brasil, tem que estar nesse formato TD 3505 e a gente encontra esses dados disponíveis lá no antigo NCDC, que hoje é NCEI, né? Dados de radiosondagem, né? Os dados de radiosondagem devem estar no formato FSL para serem processados pelo AERMET. Então, esse é o outro formato específico para o AERMET. E também, para nossa sorte, dados de fora dos Estados Unidos, como das estações de radiosondagem do Brasil, que são feitas em aeroportos, dados também são obtidos na base de dados. No caso desse Earth System Research Laboratory da NOAA, tem lá os dados disponíveis para as estações de radiosondagem no Brasil. Dados de observação do sítio de interesse. Então, nós vimos dados de superfície, padrão TD 3505, dados de radiosondagem, padrão FSL, dados de observação do sítio de interesse. Não existe um formato padrão para os dados de observação locais, que são os dados do sítio, para utilização no AERMET. Esses dados podem incluir observações realizadas em um ou mais níveis verticais, bem como dados de superfície. Insolação, radiação líquida, diferença de temperatura. Então, a gente pode colocar só dados de superfície, só dados de ar superior ou tudo junto. Tá? O AERMET não extrai esses dados, ele deverá ser introduzido,
eles deverão ser introduzidos em formato ASCII, que é texto, né? De acordo com os padrões de descrição da declaração Format da linguagem de programação Fortran. Todos os códigos relacionados ao ARMOD são escritos em Fortran. Tá? Então, ele usa padronização de leitura de dados da declaração Format do Fortran. Né? Mas ela é mais simplificada, né? Tem formas da gente fazer mais rigorosa formatação ou mais flexível, né? Mas é formato texto, e aí não há essa etapa de extração de dado. O dado vai ser lido diretamente da forma com que eu escrever. As especificações estão lá na documentação. Ok, no estágio 2, nós fazemos a chamada combinação de dados, né, que a gente vai juntar todos os dados de superfície com a superior e eventualmente de sítio, né, se eu tiver. Nesse estado, os dados produzidos no estágio 1 são combinados em um único arquivo em formato ASCII. Cada bloco do arquivo contém as informações para um período de 24 horas, iniciado na hora 1, né? Então, são os dados entre o período de 0 horas e 1 minuto até 1 hora e 0 minuto, hora legal, que termina na hora 24, ou seja, dados entre 23 horas e 1 minuto e 24 horas. Né? Tudo em hora legal, nesse caso. Então, eles vão ser agrupados dessa forma lá no arquivo. Dados faltantes são representados de forma específica no arquivo. Eventualmente, o que acontece é que, para certos dados em que não consegue fazer interpolação ou dados estão faltou uma observação de radiosondagem ou de superfície, tem uma padronização no arquivo gerado. Em geral é um número menos 9999, ali é para caracterizar dado faltante. No estágio 3, a criação dos dados de entrada para o ARMOD. Então, nesse último estágio, os dados combinados são lidos e, juntamente com os dados específicos do sítio, né, ou seja, são lidos os dados extraídos e agrupados, dados de superfície e a superior, junto com o do sítio. Depois que isso é feito, aí vai ser calculados os parâmetros micrometeorológicos e preparados os arquivos que a gente chama de superfície e perfil. Né? Então, os dados que caracterizam a superfície são produzidos 2 arquivos de entrada para o ARMOD, que contém parâmetros da camada limite atmosférica e perfis de vento e temperatura. Então, esse é o arquivo de perfil e esse aqui é o dado chamado superfície. O último arquivo, em geral, inclui os dados de observações do sítio. Então, se eu tiver dados do sítio, vai estar nos perfis de vento e temperatura, mas eles também contribuem para o arquivo da parte de superfície e características da camada limite. A linguagem de comando do ARMET, existe um padrão para preenchimento de dados, tem um arquivo, né, de entrada de dados em que eu vou configurar a minha simulação, vai estar configurada nesse arquivo, e tem um formato específico de layout desse arquivo e como escrever, que é descrito no manual. Eu não vou detalhar todos esses aspectos, porque senão fica muito longo. Há muitos detalhes, né? Então eu vou omitir uma boa parte disso para poder aproveitar melhor o tempo, que a ênfase aqui é só mostrar de forma geral a parte mais importante, como é feito, e colocar efetivamente para rodar para a gente ver o resultado. Né? Então, os 3 estágios de processamento do ARMET usam apenas um executável, que é o chamado armet.exe. Então, esse arquivo é um executável que ele já está compilado para o sistema MS-DOS. Então, a gente pode rodar ele no sistema, no Windows, por exemplo, que ele chama, na realidade, o sistema operacional é o DOS. Né?
esse executável sempre irá procurar um arquivo de controle e configuração chamado aermet.imp. Então é esse arquivo em que eu vou entrar com as informações para o processamento do aermet, né? Então esse é o executável, esse arquivo de configuração. Cada estágio de processamento é realizado separadamente, ou seja, o programa aermet.exe terá que ser executado uma vez para cada estágio, com os respectivos arquivos de controle. Então, sempre será o nome aermet.imp, só que para cada estágio ele vai ter um formato diferente. Um arquivo de controle, que é chamado runStreamFile, pode possuir até 6 grupos funcionais, que são chamados pathways, com especificações das diferentes operações, que são as seguintes. Job são as especificações de processamento. Upper Air é para extração e controle de qualidade das radiosondagens. Surface, para extração e controle de qualidade dos dados de superfície. On-site, extração e controle de qualidade dos dados do sítio, né? Merge, combinação dos dados meteorológicos. E Match Prep, estimativa dos parâmetros da camada limite atmosférica para o Air Module. Então, Upper Air e Surface e On-Site para estágio 1, só uma correção aqui, não há extração de dados on-site, né? Não existe extração, é só controle de qualidade. No estágio 2 é o Merge, que é a combinação dos dados, e o Match Prep é a estimativa dos parâmetros da camada limite. Existem especificações simples para a escrita das especificações, quer dizer, ficou redundante, a especificação do arquivo de controle que eu estou falando é a configuração, que devem ser consultadas na documentação do aermet, né? Então, tem especificação de como escrever para especificar o experimento, né? Perdoem pela redundância aqui. Por meio do exemplo a ser realizado a seguir, será possível verificar que essas especificações não apresentam dificuldades em serem seguidas. Então, para o processamento do estágio 1 com dados da AWS, o aermet necessita pelo menos dos seguintes dados: observações horárias de superfície, direção e velocidade do vento, temperatura do ar, cobertura de nuvens, pressão atmosférica da estação. São os 4 dados necessários. E radiosondagem, precisa da radiosondagem da manhã, que no caso do Brasil é 12 horas médias de Greenwich, corresponde a 9 horas da manhã. Então, aqui, naquela figura que mostra todo o processamento do aermet, é essa primeira parte que a gente vai ver, que é o estágio 1, que é para dados de superfície, extração, controle de qualidade e produção dos arquivos de superfície extraídos, né? Após esse processamento, são gerados 3 arquivos, um é chamado arquivo de mensagens, e aí essas mensagens são resultantes do processamento. Então, é de administração ou gerenciamento do processamento, né? Então, diz, no caso, por exemplo, se tiver mensagens de erro ou de aviso, alguma coisa relativa ao processamento, vem para cá. O arquivo de registro, ele também dá informações da gestão, administração do processamento. E tem um arquivo de saída efetivamente de dados que serão utilizados nos estágios posteriores. Então aqui eu estou mostrando um arquivo, né, que é um arquivo que eu vou utilizar no processamento do aermet para os dados de superfície. Então nós vamos fazer o processamento de dados de superfície de dados do aeroporto Afonso Pena referentes ao ano de 2020, tá? Então eu fui lá no site do NCDC, eu vou chamar pela sigla antiga, né? E baixei os dados anuais,
para o aeroporto Afonso Pena, e eles vêm nesse formato aqui, ó. Então esse é o formato, é um conjunto de dados para um ano inteiro, então o conjunto é grande, o arquivo é grande, né? Ele tem aqui no caso, né? Tem quase 11 mil linhas, né? Com dados horários, né? Que estão disponíveis lá nesse formato. Esse é o formato TD3505, já está pronto. Ele já vem nesse formato lá da base de dados, né? Então aqui eu vou configurar, esse é o arquivo de entrada de dados, configuração. Isso aqui que eu faço, eu pego esse arquivo, coloco os dados que eu quero para o processamento, depois eu salvo ele com aquele nome ahermet.imp, que é o nome do arquivo que ele vai ler. Eu não consigo fazer a leitura diretamente desse arquivo, ele tem que salvar com aquele nome ahermet.imp. Então, no caso aqui, rapidamente eu vou descrever, tem muito mais opções para esse tipo de processamento. Eu só vou mostrar as mais básicas aqui, tá? Então aqui eu crio nome de arquivos que vão ser aquele arquivo para mensagens e arquivo de registro, report, né, relatório. São esses dois, né? E aqui eu estou dizendo, especificando que eu vou processar superfície, dados de superfície, né? Isso aqui é um comentário, e os dados, esse TD3505 é chamado também de SHD, tá? Então, para Curitiba, esse é o nome do arquivo de dados, que é esse aqui, é CWSPF 2020.txt, então é um arquivo texto, ASCII, né? Ele vai extrair os dados para esse arquivo aqui, que é o SF xout.dat, é um nome que eu arbitrei, eu posso arbitrar o nome que eu quiser. Aqui o limite de dados, então essas são palavras-chave, que diz xdate, location, que é a out, etc., que a gente mencionou. Faz parte da linguagem dessa interface, né, de entrada de dados para o AirMod. Então, o limite, então, dados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Aqui eu tenho que entrar com o código da estação meteorológica, que para o aeroporto Afonso Pena é 83840, um código internacional. A latitude, a longitude, o fuso horário e a altitude, tá, da estação meteorológica de superfície. E aqui é o nome do arquivo com as informações de controle de qualidade, que é esse SF, que é a out.dat. Então, esse é o arquivo, são os arquivos de dados e de controle de qualidade, que vão ser utilizados lá nas fases posteriores de processamento. Tá? Então, aqui eu vou salvar esse arquivo como o nome de ahermet.imp. E agora eu vou executar, né? Então, os dados têm que estar todos no mesmo diretório, né? Que o executável, ahermet.imp, e o arquivo de dados, né? Eu poderia ter colocado o arquivo de dados de entrada em outro diretório e colocar o caminho completo, mas é mais fácil a gente fazer tudo no mesmo diretório. E aí eu venho aqui, eu vou clicar no link aqui para o executável, e ele já está fazendo a execução em DOS. Vocês vão ver que abre a janela, pronto, terminou a execução. E ele gerou aqui os arquivos que eu queria, que eu especifiquei, que são esses arquivos de mensagem. Então a gente pode ver aqui no dia de hoje, 1º de fevereiro de 2021, meio-dia 15, processou de mensagem, o de relatório, né? E aqui tem os dados que eles são esses aqui, ó, os dados de superfície e o controle de qualidade, né? Então só para rapidamente a gente dar uma olhada no tipo de arquivos, por exemplo, o arquivo de mensagens, né? Então o arquivo ele vem
com informações sobre processamento, dados informações consideradas relevantes. Isso é para quem está processando saber. Então, por exemplo, aqui diz que no dia 20, nos dados do dia 5 de janeiro de 2020 para a hora 1, né, por exemplo, foi registrado vento calmo. Quando tem vento calmo, então tem todo um procedimento que lembra que quando a gente vê a equação da difusão, quando o vento está muito próximo de zero, muito baixa velocidade, tem problema para você aplicar, por exemplo, a aproximação da pluma alongada, para expressar o efeito de turbulência e de dispersão para ventos muito fracos. Então são chamadas rotinas especiais dentro do AirMod para tratar isso. Outra informação, faltou aqui no mesmo dia 5 de janeiro de 2020, na hora 6, faltou informação da direção do vento. Então, tem aqui tudo que é informação relevante, né, desse processamento. Né. Aqui são códigos que existe uma tabela lá que identifica o tipo de mensagem, Q49, então tem uma tabela lá que a gente entra e diz a descrição, o tipo de informação que está sendo fornecida. Né. O arquivo de relatório, né, que é esse aqui, ele diz aqui a listagem dos arquivos de mensagem. Basicamente ele reproduz o que está no arquivo de configuração, dados da estação meteorológica, né, os arquivos que são utilizados, o período, né, e se foi bem sucedido ou não, no caso o processamento foi bem sucedido, né, e aqui algumas informações de limites de controle de qualidade considerados para os dados ser considerado como aproveitável. Né. Aqui a informação, por exemplo, 999.0 são informação que está faltando dados, né? No caso ele usa positivo, 999.0 para dar temperatura, direção e velocidade do vento, né? Aqui ele diz quantas condições de vento calmo foram encontrados com velocidade e direção zero. Existe caso aqui também, pode haver registro de velocidade zero com direção não zero, então isso é uma inconsistência, que se o vento é zero não pode ter direção. E aqui outro caso, quando a temperatura do ponto de orvalho é maior que a temperatura do bulbo seco, e a gente sabe que nunca pode ser, né? A temperatura do ponto de orvalho é sempre igual ou menor que a temperatura do ar, né? E aqui vem uma tabela com informação de quantas mensagens aí são mensagens de erro, warning, aviso e informação. Existem tabelas lá também dizendo que tipo de mensagem, algumas interrompem, quando é mensagem de erro, interrompe o processamento, vem uma informação de erro, e outras são só avisos, né? Então aqui referente aos dados de superfície e ao próprio processamento, né? E diz aqui o número de mensagens que foram produzidas nesse processamento, né? Então, basicamente é essa a primeira parte do processamento de dados de superfície. Para dados de ar superior é bem parecido, né? Ele vai pegamos os dados de ar superior, eles são extraídos e aplicado o controle de qualidade, são produzidos os dados extraídos e informações do controle de qualidade, né? Também gera um arquivo de mensagens, um de registro, o relatório, o report, e arquivos de saída, né? Então, nós vamos ver rapidamente um processamento desses dados, né? Então, aqui da mesma forma, né, a gente vai ter um arquivo de entradas, eu fiz isso também, produzi um arquivo que é intermediário, só para eu colocar a configuração do processamento de ar superior, depois eu vou salvar ele como airmet.imp e processar, né? Então aqui eu estou dando o mesmo nome para os arquivos, eu poderia usar outro, mas estou dando o mesmo nome para o arquivo de registro, report e de mensagens, né? Poderia ser outro, né?
E aqui agora, antes era Surface, agora é Upper Air. Então, vou fazer o processamento de dados de ar superior. Se eu tivesse colocado na mesma mensagem Surface, aquelas informações do outro arquivo, e Upper Air, ele ia fazer em sequência, né? E aí vem aqui um comentário, né? Dados de superfície para Curitiba, em formato, aqui no caso é o formato, não são dados de superfície na realidade, né? Mas isso é só um comentário, isso não tem influência, mas eu poderia colocar dados de ar superior, é que eu aproveitei parte do arquivo, mas corretamente será assim, para CWB, né? Formato FSL. Isso é só um comentário, ele não influencia em nada no processamento, né? Comentários aqui, aparecem esses dois asteriscos aqui para caracterizar comentário, né? Depois vem aqui o nome do arquivo de dados, que é esse aqui, CWPR 2020, formato FSL, é esse arquivo aqui, ó, que eu retirei lá do site aquele site da NOAA. Então tem aqui os dados, então vem aqui informações sobre o período, começa a 1º de janeiro, e vem esses dados de radiosondagem aqui, neste formato padronizado. Aqui já é para o dia 2, então aqui são os dados para cada horário que tem radiosondagem no período que eu selecionei, que é o ano 2020, né? Aqui é o nome do arquivo para onde serão os dados extraídos. Aqui é o período que eu estou fazendo a minha análise, né, as datas, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Localização, novamente, código da estação do aeroporto Afonso Pena, latitude, longitude, fuso horário e altitude. E aqui informações do o nome do arquivo onde eu vou botar informações de controle de qualidade, tá? Então eu vou pegar esse arquivo, vou salvá-lo, né, com o nome airmet.imp, novamente, substituir, né? Então, novamente, por conveniência, eu coloquei todos os arquivos de entrada de dado e executável, tudo no mesmo diretório, para ficar mais fácil, e eu vou lá executar novamente o airmet. Então já fez. Então você vê, é muito rápido o processamento desses dados. É 1 ano de dados. Um conjunto de 1 ano de dados, a velocidade de processamento é muito rápida, né? Apesar de toda aqueles detalhes, lógico, essa é só a primeira parte de leitura de dados, mas todo o processo é muito rápido. Se eu tivesse somado aqueles dois ali, não dá nenhum, sei lá, 2, 3 segundos o processamento. É realmente muito rápido, né? Então a gente teria aqui, só para ter ideia, né, aqui a gente vai sair com os dados de ar superior, né? Esse aqui é o conjunto de dados que foi extraído e sai num formato adequado para o próximo processamento, que é para fazer o merge, né? Então os dados estão aqui, e aqui são os dados de controle de qualidade, né? Então aqui tem informações se os dados, se tem falta ou não tem falta. Então esses dados estão disponíveis. Esses 2 arquivos são necessários para a próxima etapa do processamento, assim como aqueles 2 produzidos na parte de dados de superfície, né? Então esse aqui também tem lá os arquivos, né, que são de mensagens, né, e o de registro, né? Mensagem e registro. Então aqui vem informações, né? Esse é o das mensagens que foram emitidas, né? Informações de dados, por exemplo, que não tem não conformidade com o formato, dados vento calmo em determinados níveis, né? E aqui o registro, de forma geral, do processamento dos dados. Então, os dados de entrada aqui de configuração do processamento, né? E foi processado com sucesso, né? E aqui vem aquelas informações, quais informações, que mensagens foram produzidas em termos de erro ou
aviso meramente informativo. Então, não teve erro, processamento tudo zero. Né? Então, isso, no caso, conclui o primeiro estágio, né, do nosso processamento. Então, prosseguindo, agora nós vamos para o segundo estágio, que é o de combinação, que é um merge. Né? Se a gente tivesse dados de on-site, né, dados do sítio, a gente teria feito essa terceira parte. Mas só temos esses dois. Agora nós vamos juntar os dados e eles vão ser divididos em blocos de 24 horas, como a gente já viu. Né? Também aqui eu vou lá no arquivo de entrada, que é o armed.imp, configuro o meu experimento e vai produzir arquivo de mensagens, registro e arquivo de saída. Né? Então, vamos voltar aqui. Esse aqui é o arquivo que eu criei, que é auxiliar para mim, né, para a parte do estágio 2. Né? Então, ele vai produzir dois arquivos do registro, report, CWB2, que eu botei para o segundo estágio, e de mensagens. Né? Aqui eu vou entrar com o arquivo de dados, que me interessa, de controle de qualidade de ar superior, e o controle de qualidade de dados de superfície. Então, esses dados são importantes também. E aqui é o nome do arquivo de saída, que é merge, a extensão merge, que é o arquivo MRG, para indicar que é um arquivo, poderia ser outro nome qualquer, mas esse fica mais fácil da gente saber que é o arquivo com dados que foram integrados aqui. Né? E o período também é de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Então, toda essa parte aí é de pré-processamento dos dados, formatação, distribuição do dado em períodos, né, que são os padronizados para a próxima etapa. Então aqui eu também vou salvar ele como armed.imp, que sempre tem que ter esse nome. Né? Substituo e eu vou executar. Né? Pronto. Então já fez toda a parte de junção, né, ou combinação ou integração desses dados. Eu posso abrir aqui o arquivo, por exemplo, de relatório e o de mensagens. Né, aqui. Então, esse aqui é o arquivo de mensagens. Então, ele diz aqui quais são as mensagens que foram dadas, são meramente de informação. Então, por exemplo, ele diz aqui, não tem dados on-site para participar dessa combinação do merge. Né? Aqui é o dado de report, registro, né? Então, tá aqui a parte do merge, efetivamente, que foi feita, né? Não tem dados on-site. E aqui é o número de observações que foram utilizadas. Por exemplo, sondagens de ar superior. Então, isso daqui vem, por exemplo, isso aqui é tudo referente ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, por exemplo, aqui nesse dia, no mês de abril, no dia 20 de abril, foram utilizados 4 informações de dados, foram utilizados 4 horários, ou produzidos 4 horários de dados de radiosondagem e 24 observações de superfície. Né? Então, por exemplo, aqui são... tem algum lugar que apareceu aqui? 23 aqui, por exemplo, houve algum problema que não foi produzido um horário, né, por falta de dados. Né? E assim sucessivamente. Tá? Então tem essas informações aqui do resultado do processamento. Né? E ele produziu o arquivo intermediário, né, que é o arquivo merge, que é esse aqui. Então ele tem as informações foram organizadas aqui no formato adequado, em blocos de 24 horas, de hora em hora. Prosseguindo, então agora
vem a última parte, que é a parte de que é o match prep, que é a produção das informações, parâmetros de camada limite atmosférica, os dados de superfície no formato que eles têm que ser colocados dentro do AirMod, e os dados de perfil de temperatura e vento. Também é produzido, como nos dois casos anteriores, um arquivo de registro, um de mensagem e arquivo de saída. Nós vamos ver, né, que os dados de superfície, então, tem um formato, né, o cabeçalho vem a latitude, longitude, identificação da estação de ar superior, identificação da estação de superfície, identificação do sítio, se for o caso, que não tem, né, e a versão que está sendo usada do AirMed, né. Registro de dados, aí vem todos esses dados, eles vêm em coluna, né. Então vem ano, mês, dia, dia juliano, hora, fluxo, calor sensível, U estrela, W estrela, gradiente, temperatura potencial acima da camada limite, altura da camada limite, tem a parte da forçante térmica, forçante mecânica que nós vimos, tem duas contribuições para toda a camada limite, comprimento de Obukhov, Z0, razão de Boeing, albedo, velocidade do vento de referência, direção do vento, altura de referência do vento, temperatura de referência, altura da temperatura de referência, tipo de precipitação, quantidade de precipitação, umidade relativa, pressão atmosférica na estação, cobertura de nuvens, o tipo de ajuste de velocidade que é feito quando tem que fazer correção da velocidade do vento, né? E no outro arquivo de perfil, ano, mês, dia, hora, altura, informação topográfica, direção do vento no nível, velocidade de vento no vento, temperatura, sigma θ e sigma W, que são os dígitos padrão de temperatura e velocidade vertical, que é a forma que o AirMod vai trabalhar, né? Então, nós vamos aqui novamente, vamos fechar esse aqui. Fechar esse aqui. Então, vamos abrir aqui o arquivo para entrada de dados para o terceiro estágio, que é esse aqui. Então, as informações que a gente tem que colocar, novamente eu falo, tem muito mais opções, eu estou colocando só o mínimo aqui, né? Então, os nomes dos dois arquivos de registro e mensagens, né? O arquivo de merge que foi utilizado anteriormente, a saída, né, anterior, a localização da estação, essa informação inclusive está errada, que é de uma outra estação, mas isso é só um comentário novamente, né? O método aqui é que quando a gente seleciona o método, quando falta dados em uma determinada estação, onde a gente busca, né, que tipo de substituição que faz, se faz eventualmente uma substituição de um dado, por exemplo, de radiosondagem, né? Aqui é quando tem substituição de dado de direção do vento, né? Aqui a gente entra com a informação da altura da medição de vento da estação de superfície, em geral o padrão é 10 metros, que é adotado. O nome dos dois arquivos que vão ser produzidos, aqui é o arquivo de superfície, aqui é o arquivo de perfil, né? E aqui vem a caracterização da superfície, né? Então, as informações que nós temos que colocar lá, né, a gente tem que colocar essas informações aqui, ó. Z0, razão de Boeing e albedo, que eu mencionei anteriormente, que a gente, nos nossos exercícios com o nosso modelinho simples, vimos que é importante para caracterizar o balanço na superfície, né, e a parte de interação, né, da superfície com a rugosidade, isso caracteriza o sítio. Então, no caso aqui, a gente está utilizando essas informações aqui, tá, para Z0, razão de Boeing e albedo, tá? E aqui
aqui há várias formas da gente fazer isso. No caso aqui a gente está considerando que é uniforme, mas a gente pode também especificar para setores diferentes em torno da estação de observação. Se tiver, por exemplo, uma estação que está perto do litoral, perto da praia, e eu tenho mar de um lado e terra do outro, eu posso caracterizar uma parte é mar, outra parte é terra. Ou setores, eu tenho uma região ali, tem um lago, eu tenho aqui um tipo de vegetação, no outro lado um outro tipo de vegetação, a gente pode fazer especificação por setores, e aí é caracterizar, e também eventuais variações ao longo do tempo, né? Por exemplo, diferenças por estação do ano. Tem regiões que para certas estações do ano tem mais ou menos vegetação, e muda isso, muda a característica da superfície. Então, tem recurso para a gente fazer isso também. No caso aqui, eu considerei tudo homogêneo, tá? Ao longo do tempo e espaço. Vale para todo o ano, mas a gente pode separar por mês ou por estação do ano, né? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui com o nome aermeteo.imp, novamente, e vamos processar. Pronto. Então, todos aqueles cálculos que a gente viu, complicadíssimo, calcular sigma, o estrela, teta-estrela, é feito nisso aí, menos de um segundo, né? É realmente muito rápido o processamento, porque utiliza também a linguagem Fortran, né? O Fortran, para aplicações científicas, não há nenhuma outra linguagem de programação melhor que ele. Não existe. Fortran é o melhor. Se você fazer isso aí em Python, vai levar uma eternidade, né? Por isso que aplicações sérias, né? Coisa séria, não é brincadeirinha. Brincadeirinha a gente pode fazer com Python, né? Essas coisas aí para passar tempo, né? Mas aplicação profissional, aplicação séria, né? Exija computação rápida e eficaz e eficiente, tem que ser Fortran. Enfim, aí nós vamos abrir aqui o arquivo. Os arquivos de registro de mensagens são semelhantes, mas o mais interessante aqui, os mais interessantes são esses dois aqui. O arquivo de superfície e o arquivo de perfil, que são esses dois aqui, né? Então, esse é o arquivo de perfil. Então, ele vem aqui, ó, ano, mês, dia e hora, vem com várias informações. No caso aqui, ele vem com a informação da velocidade no nível da superfície, que é 10 metros, né? Esse daqui, se eu não me engano, é a direção do vento, né? Essa aqui é a velocidade do vento e aqui é a temperatura, né? E isso aqui viria as informações. Então, essas informações aqui para 1, 2, 3, 4, 5, de hora 1 a hora 24, né? E aqui, por alguma razão, não foram processados os dados, deve estar faltando algum tipo de dado, vem esse 99 aqui, né? Às vezes é falta de dados que tinha nos dados, por exemplo, de radiosondagem, e não foi possível ele completar. Então, eventualmente acontece isso. Aqui, por exemplo, faltaram dados, ó. Aqui está o 999.0, indica falta de dados, né? E tem, então, esse é o arquivo de perfil, né? Esse aqui é o arquivo com dados de superfície. Eu vou tentar aumentar ele um pouquinho aqui. Então, aqui vem aquela sequência de dados que eu mencionei anteriormente, né? Que são esses aqui. Então, ano, mês, dia juliano, U estrela, W estrela, gradiente de temperatura potencial, tudo isso está aqui, ó, nessas linhas aqui, né? Então, todas essas informações são resultantes de quê? Da integração de todos esses dados, dessa separação, e vem dados horários, né? Então, onde tem falta, por exemplo, se menos 99 aqui indica falta, alguns dados estão faltando. Em alguns dias, ó, tem os dados aqui, né? Outros não foi possível fazer a substituição dos dados, fica como falta. E o que acontece?
que em casos, dados cruciais, essenciais, que estão em falta, o que acontece é ele não vai processar. Quando a gente rodar o AirMod lá na frente, ele diz, ó, tanto um percentual de dados que não, de horários em que não foi possível fazer a simulação. E aí vai caber a quem está processando os dados a analisar. Existe um percentual, vou confessar aqui, não me recordo, mas tem um percentual recomendado lá pela EPA que, se o número de faltas for percentual maior do que aquele que eles definem, eu não me lembro se é 15% ou 20%, deve dizer que não tem um processamento. Tá? Ou muitos casos de vento fraco, tem lá especificações detalhadas sobre isso. Mas vai caber, né, a quem está processando os dados tomar a decisão se deverá ou não, se não houver uma norma já pré-determinada, estabelecida para aquela aplicação que está sendo feita, dizendo se deve ou não respeitar, aproveitar a simulação ou deve desprezar porque o número de faltas é muito grande. Vai caber a quem está fazendo decidir se deve ou não utilizar. Né? O problema é que aqui no Brasil a gente tem muita falta de dados. Né? Então, eventualmente, a situação vai ficar difícil. Um recurso que existe, que é muito utilizado, a gente utiliza dados sintéticos produzidos a partir de simulações da dinâmica atmosférica. Aí a gente produz perfis sintéticos representativos, lógico, da realidade, que os modelos numéricos mais avançados, como o WRF, eles conseguem reproduzir muito bem o perfil da atmosfera, pelo menos as características, né, de superfície, de perfil ao longo do tempo, do ponto de vista estatístico, eles representam muito bem. Então, eles substituem os dados de observação quando a gente não tem. Então, eles entrariam, por exemplo, como dados on-site. E aí, o próprio AirMatch, na falta de dados de radiosondagem, ele vai lá e pode pegar um dado do sítio, e aí a gente fica com uma estrutura melhor para poder trabalhar com os dados. Né? Só que o custo computacional para você processar um modelo desse dinâmico, por exemplo, um período de 3 anos, com uma resolução adequada, né, o custo é elevado. Então você precisa de máquinas boas para fazer isso num tempo razoável. Né? Tem empresas que vendem esses dados aí, mas a gente tem que ter cuidado com a qualidade do dado que está sendo utilizado. Né? Às vezes tem muito baixa resolução, o ponto de referência está muito longe da área que nos interessa, então tem que fazer uma avaliação prévia, mas de forma geral a gente pode dizer que é uma técnica que está sendo bastante, um procedimento, melhor dizendo, está sendo bastante utilizado devido à grande evolução que nós tivemos nos modelos numéricos, principalmente os modelos regionais, como o WRF, e eles conseguem produzir uma caracterização muito boa da atmosfera, que é satisfatória para aplicações regulatórias, principalmente em países como o Brasil, que tem esse problema de falta de dados de observação. Então, isso encerraria essa primeira parte esse primeiro vídeo, né, que é do processamento das diversas etapas do AirMatch. Né? E o próximo vídeo nós vamos ver o processamento do AirMap.